Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. O versículo 12, ele é muito importante para o tema que nós vamos pensar aqui nesta noite e que na minha oração, espero que seja um recado de Deus direto para a sua vida. E se for um recado de Deus para a sua vida, não só ouça, mas pratique, porque será autoridade e direção para a sua vida. Amém? O texto que iremos ler neste momento, ele diz de uma maneira muito clara, da seguinte forma: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que eu quero falar com você nesta noite, a gente pensar juntos, é sobre o perigo. Existe um perigo aqui que está nos rondando, nos espreitando a cada dia. E o perigo é muitas vezes de nós nos envolvermos em batalhas que não são nossas. E o texto, ele reflete isto. Ele diz que existe uma batalha, que é uma batalha da carne e do sangue. É uma batalha sanguinária, devastadora. E que muitas vezes não é, na verdade, as nossas batalhas, mas é a batalha da carne. São batalhas pessoais, batalhas humanas, e dizem que na guerra vale tudo, né? Então, se vale tudo, então essa guerra é uma guerra injusta. Porque até para a própria guerra é questionado algumas coisas, se realmente, até onde vai os limites da devastação que a guerra pode causar ou não, como o mal da civilização. Irmãos, você já parou para imaginar que muitas vezes nos colocamos em algumas batalhas que não são nossas? Parou para imaginar muitas vezes quão grande é a derrota que pode trazer para as nossas vidas se nós estivermos nas batalhas erradas da nossa vida? Quantas vezes você já se pegou estando resignados em algumas batalhas que muitas vezes não são suas? Mas existe uma tentação que muitas vezes envolve cada um de nós, que é muitas vezes nos envolver em batalhas. Parece que há por parte do ser humano algo que lateja, um instinto de guerra, de beligerância. Até porque o ser humano parece que ele, depois da queda, é muito mais fácil odiar do que amar. É muito mais fácil confrontar do que pacificar. É muito mais fácil você derrubar do que construir. E guerra é tudo isso que a gente já sabe. É destruição, é uma vitória que muitas vezes é uma vitória ímpia, às vezes é uma vitória injusta. E aí muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e na nossa pequena vida estamos privados de uma paz verdadeira, porque abrimos mão desta paz verdadeira, porque estamos nos enfiando em encrenca, porque parece que o ser humano gosta de encrenca. Parece que quando está tudo na santa paz, ele quer lá, está muito pacífico hoje, deixa eu ver o que está acontecendo por aí, e aí vamos nos envolver para ver no que vai dar. Às vezes a própria alma humana não é assim, está sempre agitada, sempre buscando algo, porque não está em paz. Então preste bem atenção, porque eu quero destacar para você, meu amado, 3 ensinos que nós precisamos aqui conhecê-los, para que a gente não possa envolver em batalhas que não são nossas, inclusive até dentro da própria família, porque existem algumas batalhas que não é para nós lutar, é para nós colocar nas mãos de Deus. E enquanto nós não aprendermos isso, infelizmente, as derrotas já estão programadas. A primeira lição que a gente pode aprender, e o primeiro ensino, é que precisamos saber sobre a diferença
de batalhas escolhidas por nós e batalhas escolhidas por Deus. Saiba essa diferença, porque existem batalhas que nós escolhemos, mas tem batalhas que são escolhidas por Deus. E geralmente, meus queridos, existem muitas lutas, são perdidas em nossas vidas, porque foram escolhidas por nós. Nós desejamos, escolhemos e vamos nos envolver com aquilo que Deus não mandou. E ali nós nos envolvemos e de repente nós acabamos ficando em situações, como diz aí fora, em saias justas, ficamos com situações, remoendo situações que não deveríamos remoer, porque éramos para estar na paz, porque a palavra de Deus diz o seguinte: busque a paz e siga. Esse é o nosso papel. O cristão precisa ter um faro, um radar anti-batalhas, anti-encrenca. Aonde tiver formando um incêndio, se ele não puder apagar, ele tem que deixar na mão de Deus, e não, porque senão ele vai acabar jogando álcool, gasolina nessa situação, por causa da falta de discernimento. Então a gente precisa perceber e orar para que a gente possa não querer achar que a gente resolve tudo, porque há uma tentação sobre isso. Ou às vezes a gente acha que somos o resolve tudo, ou às vezes acharmos que somos o herói da situação. Às vezes, se a gente se envolver com determinada situação, as pessoas olharão para nós e serão mais gratas. Talvez eu terei uma grande recompensa por causa disto, ou o meu ego será inflamado. E não é bem assim que funciona a vida. Às vezes, muitas pessoas tentando ajudar, quando estamos na batalha que nós escolhemos para nós mesmos, em vez de ajudar, nós vamos acabar atrapalhando mais ainda. Muito mais ainda. Eu lembro de uma história de um jovem rapaz que estava andando em sua chácara, quando de repente ele percebe uma crisálida. E nessa crisálida havia uma borboleta lutando para sair dali. E ele, sem entender que aquilo era apenas um processo de borboleta, de vida de borboleta, de largata, de transformação da metamorfose para borboleta, e que isso era simplesmente natural, ele desesperado tentando ajudar aquela borboleta a sair daquela crisálida, ele estoura aquela crisálida, rompe, ajudando, imaginando que dali iria sair uma borboleta linda, e ela iria alcançar altos voos, iria fazer a sua missão na natureza, quando, para a tristeza dele, após ele romper, ele viu que aquela borboleta estava saindo totalmente atrofiada. Irmãos, quando nós estamos envolvidos com as nossas próprias batalhas, nós temos a tendência de atrofiar as coisas, pensando que a gente vai melhorar. Às vezes nós achamos que a gente falar alguma coisa, aquela pessoa vai mudar, quando na verdade nós deveríamos ficar calados e transformar aquele silêncio em oração. Em vez de nós muitas vezes ficarmos angustiados e batalhar com as nossas tristezas e angústias, deveríamos pacificar o nosso coração e falar: Senhor Deus, eu não vou gastar mais tempo me entristecendo por essa situação, visto que já coloquei nas tuas mãos e confio que agora é Ele e o Senhor, é entre Ele e o Senhor. E eu preciso viver, eu preciso recuperar minhas forças, eu preciso estar firme para que depois desse processo eu ver o mover e o agir do Senhor. Muitas vezes isso não acontece porque nós queremos, muitas vezes, achar que Deus precisa de uma ajudinha no processo. Às vezes é isso que acontece. Deus, para fazer alguma coisa, me desculpe, irmãos, não vai precisar de você. Se Ele quiser te usar, amém. Ele pode te usar. Ele pode falar: filha, levanta agora e fala isso. Filha, diga aquilo, ou não faça mais isso. Mude de atitude que você mudará os resultados. Mas haverá momentos em que Ele vai fazer o seguinte: fique quietinho aí, aguarda. Você já orou? Confia, segura. Aprenda a ser autodoutrinável. Aprenda a ser disciplinável. Fique quieto, aguarde. Mas não, irmãos, nós achamos que Deus precisa de uma mãozinha. Sara achou que Deus precisava de uma mãozinha, já que Abraão não podia ter filhos e ela também não podia. Então ela teve uma grande ideia, a brilhante ideia de ajudar Deus, e pediu para que Agar fosse a mulher de seu esposo e desse filho para ela. Sabe qual foi o resultado daquela ajudinha? Discussão, briga, confusão e divisão.
abandono e etc e tal. Bela ajuda ela deu. Parou para imaginar? Talvez a gente possa ter um certo complexo de Deus e queremos nos envolver na vida de todo mundo, na vida de todos, achando que temos uma resposta para isso, uma resposta para aquilo. De repente eu contando e compartilhando a minha experiência de vida pode ajudar a vida de outra pessoa, quando não, meu querido amigo, se não é o Espírito Santo que comove o coração das pessoas, e se não é as próprias pessoas, no processo do seu aprendizado, cair, se esfolar para depois se levantar e compreender que o seu testemunho é o estilo de vida que Deus queria, e você é um exemplo de vida, que sem palavras você não precisou falar, mas falou muito alto, e por causa disso a pessoa viu qual é o destino daquele que serve a Deus e confia no Senhor. Aí, meu amigo, as coisas realmente vão mudar para a vida daquela pessoa. Porque existem testemunhos que são contados sem palavras. Existem conselhos que são dados sem precisar de emitir vozes. Existem batalhas que você não precisa se envolver, a não ser que seja pela oração e pela confiança em Deus. Então escolha a batalha que você tem estado. Porque existem batalhas, lutas, que Deus escolhe para a gente estar. Mas tem batalhas que, infelizmente, são desnecessárias. Então precisamos tomar muito cuidado, para que a gente não possa dizer: Senhor Deus, deixa essa situação comigo que eu resolvo rapidinho. Não, nós não somos os senhores fazem tudo. Nós não temos as respostas nas palmas das mãos. Nós não temos. Não é assim que funciona a vida. Bem que gostaríamos que fosse, mas não é assim. Então a gente precisa compreender, porque muitas vezes quando nós assumimos uma batalha que não é nossa, nós estamos indo contrariados ao convite que Jesus Cristo fez para nós. Em Mateus 11, 28 a 30, quando Ele nos convida dizendo: olha, vinde todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, vem para cá, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu vou te dar leveza de vida, eu vou te dar condições de você ter equilíbrio com o jugo que eu vou te dar. Você vai ter equilíbrio de vida, você vai ter saúde de vida, você vai ter uma vida mais saudável. Mas não, quando nós tomamos batalhas que são para nós mesmos, nós vamos infelizmente nos sobrecarregar, e tudo vai ficar mais difícil. Existem muitas pessoas que infelizmente estão lamentando, se queixando, não pelas suas próprias vidas. Estão lamentando, estão se queixando, não porque você tomou a decisão errada. Ao contrário, tem pessoas que tomaram boas decisões. Quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tomou a maior decisão e a melhor decisão de sua vida. Quando você não segue o caminho do ímpio, você está andando pelo caminho da salvação, você está vivendo uma experiência extraordinária, porque você está fazendo o que é correto. Mas tem muitas pessoas que estão assim, mas estão sofrendo como se fossem ímpios, porque não estão vivendo a sua vida com Deus. Estão tentando viver a vida de quem está fazendo coisa errada. Estão tentando se colocar no lugar daquele que estão dando problema. Em vez de descansar no Senhor, manter sua qualidade de vida, manter seu mundo de relacionamento com Deus intacto, como a própria palavra de Deus diz, que sobretudo guarde o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Não, muitas vezes ficamos tristes, abandonados, mas a pergunta é: você está fazendo alguma coisa errada para que você pague esse preço? Não, simplesmente você está pagando o preço de pessoas que estão fazendo errado. Sabe por quê? Você está na luta errada. Está na luta errada. E aí esse texto vai nos ajudar a entender que não é contra a carne, não é contra o sangue. Existem muitas batalhas que não são feitas aqui no nível horizontal, sim no nível vertical, descendente, de cima para baixo, através de uma oração ascendente, de baixo para cima, e Deus controlando todas as coisas. A segunda lição que nós precisamos saber, que é o ensino, é o preço de se envolver em guerras alheias. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Existem algumas lutas que são desnecessárias, mas elas não são somente desnecessárias. Existem algumas lutas que, além de serem desnecessárias, elas geram, infelizmente, perda de foco
e perda de coisas muito importantes. Eu quero citar aqui uma experiência de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 20 a 24. Você vai ver o rei Josias sendo o exemplo clássico. Ele entrou numa guerra que não era dele e pagou o preço com a sua própria vida. Parou? Prestou atenção? Há muitas pessoas que estão perdendo o melhor da sua vida espiritual porque estão na guerra errada. Estão como se fossem cativos. Estão como se fossem presos a essa situação. Poderia estar desfrutando de uma experiência de paz, de alegria. Poderia estar sendo até usado, aguardando para estar sendo usado no momento certo. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que queimam etapas, porque se precipitam, não aguardam em silêncio a salvação do Senhor e muitas vezes fazem como o rei Josias, acaba entrando em batalha que não é nossa e acabamos perdendo muito mais. Então, meus queridos, hoje, infelizmente, podemos estar enfrentando aí algumas guerras emocionais, espirituais, internas, guerras financeiras, que nunca foram feitas para vocês. Foi você que foi lá e se envolveu. Foi você que foi lá e falou, não, eu vou usar o meu nome e vou tirar no meu nome, depois você me paga. Não, eu vou lá e falo para você, eu vou lá e resolvo. E acabou contraindo situações. Isso é falta de sabedoria na vida, irmãos. Porque quando você entra numa dividida dessa, você só pode entrar se Deus te mandar. Se Deus te colocar nessa jogada, se Deus te colocar nessa situação. Aí quando você tenta atribuir, pegar o fardo da outra pessoa sobre você, infelizmente, quando Deus não manda, você não está cumprindo o mandamento da palavra de Deus, que é carregar as cargas uns dos outros. Você simplesmente está achando que você pode ser melhor do que Cristo. Só podemos entrar em batalhas que Deus nos manda. Só podemos entrar em batalhas verdadeiras quando nós entendemos que não é contra a carne e também não é contra o sangue. Então, meus queridos, muitas vezes nós perdemos esse foco espiritual. E nós perguntamos por que isso está dando errado. Eu falei, eu me envolvi, eu ajudei, retive ingratidão. Eu tento e me esforço o suficiente para poder ser a melhor pessoa dentro do processo, mas você está fazendo isso numa batalha errada, numa luta errada, onde Deus não colocou. E aí, né, irmãos, nós podemos pagar um preço muito, muito complicado. Eu me lembro de uma história, e você também deve se lembrar, da experiência de Pedro. Pedro, simplesmente, ele corta a orelha de Malco, quando Jesus foi preso pelos soldados. Um daqueles soldados chamava Malco, e Pedro tinha uma espada escondida ali. Olha, andava armado, hein? Olha só que perigo, porque geralmente quem entra na batalha errada só anda armado. Quem gosta de criar e pegar as coisas, dar o herói, só anda armado, só anda com más intenções, aguardando o momento certo. E Pedro achou que aquele era o momento da melhor batalha de sua vida, a batalha épica. Pedro salva Jesus. E Jesus olhou e falou assim, não, Pedro, em outras palavras, na minha tradução mais fraca que existe, não, Pedro, você está na batalha errada. Guarda a sua espada, porque se você matar essas pessoas pela espada, quem mata pela espada morrerá pela espada. Então quem está na batalha errada vai matando e se matando uns aos outros. Quando você está na batalha errada, aquela pessoa cai no buraco, você cai junto, que você se amarrou a ela. Então precisamos entender que a salvação é individual, as decisões é individual, e se você for entrar em alguma batalha, você só vai entrar na batalha se Deus te mandar. E se Deus não te mandar, aí, meu amigo, é com a pessoa e Deus, e infelizmente, não há nada que possa fazer. Não há nada, porque muitas pessoas vivem consequências daquilo que plantou. E não adianta, irmãos, a seara é sua. A seara sempre será sua. Você pode plantar o que você quiser, mas você não reclame da sua colheita. Agora, se eu estou colhendo uvas, amoras, se eu estou colhendo coisas boas, por que eu vou deixar minha seara para colher os espinhos? Porque você está todo enrolado em espinho
e você não mudou de atitude, não mudou de ideia, eu estou lutando para te tirar, e estou me cortando no espinho, e aí eu chego, Deus, eu estou me sacrificando tanto, o Senhor não está vendo meu sofrimento. Deus vai olhar para você e falar, eu te mandei você fazer isso? Eu não te mandei você fazer isso. A Bíblia diz que até para o ímpio tem um tempo certo. Imagine para as pessoas que estão em batalhas pessoais e que Deus falou, agora você vai passar por essa batalha até você crescer e aprender. Irmãos, precisamos tomar cuidado para que a gente não possa entrar em movimentos errados. A terceira lição é que precisamos saber, é deixar Deus escolher as nossas batalhas. Aí sim chegamos a um clímax importante. Entre a minha batalha e entre as batalhas que existem da vida, existe uma batalha que Deus pede para você entrar. E aí é que entra, irmãos, o desafio do discernimento espiritual. Porque se você for uma pessoa emocional, você vai ficar... as emoções vão criar uma dramatização das coisas. Se você for uma pessoa totalmente racional, a sua frieza vai impedir com que você veja a dor do próximo. Então o melhor caminho é quando você ouve Deus falar, filho, agora eu quero que você vá lá e ajude. Filho, agora eu quero que você vá lá e faça. Nós pagamos muito o preço. E a própria Bíblia diz, se não me engano, acho que é o apóstolo Paulo, que diz, irmãos, tome cuidado para não se intrometer em coisas alheias. Se tem uma das piores coisas que existe é ser crente intrometido. O intrometido é aquele que entra num lugar onde não foi chamado. E aí às vezes sabe a vida do sabe disso, aquilo, sabe, e se envolve, e aí em vez de ajudar, não é uma ajuda. Infelizmente, por mais que as intenções sejam boas, os resultados não são bons. Então existe, sim, irmãos, deixe Deus escolher as batalhas que você deve entrar, as lutas que você deve se envolver, os processos que você deve participar, das pessoas que Deus deseja com que você também seja bênção, no momento certo, na hora certa, e nas lutas pessoais. Às vezes, irmãos, particularmente falando, às vezes, eu acho que eu e você aqui deve ter algumas batalhas pessoais, sim ou não? Eu tenho. E eu vou falar para você, tem hora que quanto mais eu tento lutar, particularmente para mudar, parece que pior fica. Fica pior. Então, quando na verdade você só deveria tirar a mão, entregar isso nas mãos de Deus e deixar o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Irmãos, se nós soubéssemos cuidar de nossa vida, precisaríamos de Deus? Claro que não. Já respondi antes de você pensar. Mas a gente tem essa síndrome de Deus, gosta de autogovernar. E por isso a gente reclama de coisas que a gente se pergunta, puxa vida, como isso pode acontecer? Então esse texto aqui nos orienta. Então, uma das coisas que a gente pode observar, que existem batalhas que só pode ser vencida por Deus. Geralmente a gente precisa entender o mecanismo, irmãos. Quando você tenta, investe. Quando você insiste, não muda, pare. Isso é com Deus, não é com você. Se fosse por você, na primeira você já tinha acertado. É verdade ou não é? Na primeira, Deus daria capacidade, direção. Agora, quando é Deus, no momento certo, às vezes nem é você que consegue ver, entrar nesse processo de solução. Às vezes é uma pessoa de fora, você nunca viu. Às vezes é um pastor de outra igreja. Às vezes é um outro irmão, alguém da sua empresa. Uma palavra basta e mudou tudo. Aí você fala assim, puxa vida. Por quê? Porque essa não era a sua batalha. Essa era a batalha de Deus. Então, irmãos, às vezes você está lutando com algumas coisas. Saiba de uma coisa, deixa Deus escolher. Não sai dizendo, eu estou lutando contra isso na minha vida. Não fica elegendo os seus problemas. Deixa Deus eleger sua vitória, deixa Deus escolher sua batalha. Às vezes você não está conseguindo lidar com esta área da sua vida, mas você é uma bênção em outras áreas da sua vida. E é onde Deus está mandando você ir, vai para lá. Mas e o meu defeito, como é que fica? E como é que fica esta deficiência? Como é que fica essa lacuna? É de Deus isso, deixa Ele cuidar. Ele está cuidando de você. Agora continue trabalhando.
Continue investindo, continue realizando, continue fazendo as batalhas que Ele pediu para você. Gosto de uma frase que eu ainda estou tentando saber se realmente gosto, que diz que enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Enquanto você cuida daquilo que Deus manda você cuidar, Ele vai cuidando de você. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque Deus cuida dos seus filhos em todo o tempo, amém, irmãos? Agora, quando a gente tenta colocar a nossa mão, irmãos, toda vez que a gente tentar colocar a nossa mão, e Deus falou, tira a mão daí, não vá por aí, não faça isso. Ah, meu irmão, o que Deus quer que você deleite-se nele. É uma relação pessoal. A sua felicidade não depende de outras coisas, a sua felicidade depende de Deus. E é Ele que vai consertar tudo isso daí, irmãos. Lembre-se que esse texto aqui, nós podemos ver na experiência de 2 Crônicas, o livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. O próprio Deus respondendo a Josafá, dizendo, Josafá, a batalha não é sua, mas é de Deus. Olha que legal. Confia que a batalha que você está enfrentando é de Deus. É Ele que vai resolver. Mas Ele está resolvendo, você não precisa ver, você só precisa confiar. Confie, descanse. Às vezes Ele trabalha no turno da noite. Às vezes Ele está trabalhando na contramão da nossa lógica. Por isso a gente não entende. Porque o caminho do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Assim como o céu é muito elevado da terra, assim são os caminhos do Senhor e assim são os seus pensamentos. Então somente confie. Confie que Deus está trabalhando nesse processo. Existe batalha sim, irmãos, que só pertence ao Senhor e nós precisamos simplesmente se alegrar e saber que Ele está trabalhando por nós. Então é preciso, irmãos, aprender a quietude do coração para sabermos que existem muitas batalhas que Deus está batalhando por nós. E para terminar, Êxodo 14:14, existe um texto que é lindo, quando ele fala que a melhor maneira de nós vencermos as batalhas da vida, a maioria das vezes, é não lutar. Irônico, né? Quer dizer que não tem que fazer nada? Tem hora que Deus vai falar, fique quietinho, não faça nada. Deixa comigo. E aí Êxodo 14:14 diz o seguinte, o Senhor lutará por você, somente acalme-se. Amém? Acalme-se. Acalme-se diante da coisa. Vai lavar o rosto. Bota um sorriso nessa cara, porque Deus está cuidando de você. Não anda de cabeça baixa, desanimado, entristecido, porque o Senhor é tua alegria. É Ele que cuida, tudo é dEle. E Ele tem tudo preparado. Então, meus amados, muitas vezes o nosso maior erro é agir ou falar quando deveríamos somente confiar e esperar. Então, existe um perigo, irmãos. Então, pense nessa pergunta que eu quero deixar para você. Quais são as batalhas que você tem se envolvido? Se envolvido, se você se meteu ali. Quais são as batalhas? Elas são realmente suas batalhas? Ou você fizeram elas ser suas? Uma questão de honra, uma questão de missão, uma questão de propósito. Agora eu não queria, mas agora eu quero. Agora eu vou entrar de cabeça e tudo. Vai até o fim, nós capota, mas não breca. É isso? Né, irmão Demar? O irmão Demar está rindo. Mas é verdade, o ser humano é ruim. Nós somos ruins. Se a gente não perceber em Cristo Jesus que se o Espírito Santo não estiver em nós, a gente vai para esse caminho. Ou você está lutando em campos errados, nas trincheiras erradas. Às vezes a vitória não vem porque você está lutando da forma errada. E a forma errada é muitas vezes você está na posição errada, na trincheira errada, com abordagens erradas e não está tendo sabedoria. Então a pergunta é essa. Ou você está lutando em campos errados. Então, meus queridos,
Será que nós estamos enfrentando batalhas que Deus nunca chamou para enfrentar? Será que Deus olha e fala assim, o que Ele está fazendo? De novo isso? Então, meu amado, meus queridos, hoje a gente pode terminar orando, pedindo para que Deus nos dê discernimento espiritual para confrontar as batalhas que temos com os outros, as batalhas da vida, as batalhas pessoais e as batalhas espirituais. São essas dimensões. Quantas batalhas nós estamos envolvidos? Por isso que estamos todo mundo estressado, né? Batalha para estabilizar, criar uma estabilidade na vida, batalha pela nossa família, batalha pelos nossos sonhos pessoais, batalha espiritual. Quanto crente estão lutando para não ficar desanimado? Quanto crente estão lutando para não desistir da igreja, desistir do evangelho? Quantos crentes? Quantas batalhas? Mas será que Deus não tem poder de batalhar por você? Será que não poderia ser diferente? Perguntar a Deus, Senhor Deus, qual é a batalha que eu devo realmente enfrentar? Não é com a carne, não é com sangue. Então nos revista da sua armadura nesta noite, nos dê discernimento, nos dê direção. E é assim que nós precisamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e fale para Deus sobre sua batalha. É medo? Fale a Deus